Esta é a edição semanal do Mobilidade Inteligente, com José Carlos Seco. Podcast que tem como objetivo incentivar a consciência de mobilidade sustentável, o uso do transporte coletivo nos centros urbanos e culturar os ouvintes sobre as mais recentes e importantes notícias e assuntos do setor. Transporte coletivo. Quanto antes entendermos sua importância e aderirmos, melhor. Utilização do transporte coletivo vai crescer 10% em São Paulo na próxima década. Um estudo da consultoria global Kantar apontou que, na próxima década, o uso do transporte coletivo vai crescer 10% na cidade de São Paulo e a utilização dos carros, transporte individual, cairá 28%. De acordo com a pesquisa, quem mora na capital paulista enxerga o futuro da mobilidade da cidade de forma crítica e pessimista. Mesmo assim, entende que outras formas de transporte mais eficientes e sustentáveis precisam ser adotadas, como o próprio transporte coletivo, bicicletas e até a caminhada no lugar do automóvel. Mas por que as pessoas têm essa visão crítica? Porque em São Paulo faltam investimentos em infraestrutura, falta foco e prioridade em diferentes opções de transporte coletivo, o que tornaria a locomoção mais eficiente. Essa falta de prioridade em investimentos não é de hoje, mas se intensificou após a crise econômica que atingiu o país nos últimos anos. Ainda segundo a consultoria Kantar, a capital paulista pontua pobremente no índice de cidades prontas para a tecnologia. Ainda assim, está cotada como uma das metrópoles que mais contribuirão para a revolução do uso dos transportes. Em um cenário global, a estimativa é que a quantidade de viagens de carro caia de 51% para 46%. Paralelamente, o ciclismo deve crescer 18%, a caminhada 15% e o transporte coletivo 6%. Todas essas mudanças em um período de 10 anos. Além disso, viagens de táxi e caronas tendem a se popularizar ainda mais e corresponderão a 5% das locomoções. Se a estimativa do estudo se tornar realidade, os meios de transporte considerados ecológicos serão tão comuns nas ruas quanto os carros, motocicletas e caminhões. Assim haverá equilíbrio e, consequentemente, redução da emissão de poluentes. Por outro lado, e ratificando a premissa de se priorizar e aderir ao transporte coletivo, estudo divulgado pela Union of Concerned Scientists dos Estados Unidos, organização sem fins lucrativos que reúne cientistas em prol da proteção ambiental, aponta que aplicativos como Uber e Lyft geram 70% mais poluição do que as viagens que substituem. Segundo o relatório, os aplicativos de transporte individual são um problema climático por duas razões principais. Primeiro, uma viagem contratada é mais poluente do que uma viagem em um carro pessoal, principalmente como resultado das distâncias que o veículo percorre sem passageiros entre uma corrida e outra. A isso o estudo chama de deadheading. A segunda razão é que o aplicativo não está apenas substituindo viagens pessoais de carro. Ao contrário, ele está aumentando o número total dessas viagens. Na ausência do aplicativo, muitos passageiros optariam por transporte coletivo, caminhar, andar de bicicleta ou até mesmo desistir de sair. A organização afirma que uma plataforma como o Uber é uma opção atraente para muitos viajantes e pode aumentar a mobilidade de famílias que não possuem veículo particular. Mas à medida que a crise climática se torna ainda mais urgente, é mais importante do que nunca que a indústria de carona contribua para um sistema de transporte mais baixo em carbono e mais sustentável, optando, por exemplo, por eletrificar veículos, aumentar viagens combinadas e complementar o transporte de massa ou o transporte coletivo. De acordo com a organização, todos devem dar sua contribuição. Os governos devem ter políticas inteligentes que reduzam a poluição e apoiem sistemas de transporte eficientes e equitativos. As pessoas devem fazer escolhas e optar por meios de transporte que reduzam os congestionamentos e a poluição, como o transporte coletivo, e as empresas operadoras de transporte, coletivo ou individual, oferecer opções mais limpas, como os veículos elétricos ou híbridos.